falaram, salvou os outros, salva a si próprio. Porque eles viram, eles testemunharam também. Essa é a maldade que Cristo ainda falava. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olá, irmãos, graça e paz. Hoje a gente vai fazer um estudo breve aqui. E é algo que eu descobri lendo a Bíblia, né? A Bíblia, ela é magnífica. Quanto mais a gente lê, mais a gente descobre e mais fica interessado em conhecê-la. Pelo menos eu sou assim, né? E hoje eu vou falar aqui sobre a crucificação de Cristo, pecados, né, que não tem perdão. E é um estudo pequeno, mas eu vou entrar no contexto aqui sobre as pessoas que crucificaram a Cristo, né? E aquelas que se apartaram da verdadeira fé. Vamos lá, para o vídeo não ficar longo, a gente vai ler primeiro aqui Evangelho de Yahushua segundo Lucas, capítulo 23, do versículo 33 ao 35. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Yahushua dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e o observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Yahushua, dizendo, salvou aos outros? Que salve-se a si próprio, se és Cristo, o escolhido de Deus. Você consegue compreender o tamanho da maldade? Ainda zombaram dele. Eles viram, eles estavam lá e viram ele curar doenças, ressuscitar mortos, mas zombaram porque salva a si próprio. Você entende? Ainda falaram, salvou os outros, salva a si próprio. Porque eles viram, eles testemunharam também. Essa é a maldade que Cristo ainda falava. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha o amor de Cristo. Você consegue compreender o tamanho do amor de Cristo? Ele lá, crucificado, sentindo tanta dor, ainda pedindo para o Pai dele perdoar as pessoas que fizeram aquilo com ele. E eles zombando. Preste muita atenção o tamanho da maldade do ser humano e o tamanho do amor de Cristo. Por que ele disse isso? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É somente porque ele queria que Deus perdoasse pelo tamanho do amor? Não. É simplesmente porque ele sabia que as pessoas que estavam cometendo aquele ato não teriam perdão diante de Deus. E isso a gente vai descobrir lá em Hebreus, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro. Apesar disso, caíram na apostasia. É impossível que se renove outra vez para a penitência, visto que da sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Então Paulo fala aqui, aqueles que provaram dos milagres, vamos dizer assim, né, que andaram com Cristo, provaram dos milagres, né, de todo o evangelho que ele pregou, porque Yahushua ele falava que ele não falava dele, né, ele falava do Pai porque o Pai falava nele. Então, preste muita atenção, as pessoas que participaram de tudo isso, viram de perto tudo isso e mesmo assim se apostataram, se apartaram, veio a apostasia. Essas pessoas elas não têm mais perdão. Tanto os fariseus e os escribas que estavam lá seguindo Cristo para colocar ele à prova, tentar pegar ele em contradição, né? Esses viram todos os milagres e tudo que ele fez. É tanto que chega aquele momento que ele expulsa um demônio e os fariseus falam que ele estava fazendo aquele milagre expulsando demônios por espírito de Beelzebú. E ele fala que em verdade vos digo, todo pecado lhe será perdoado, menos aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Aquele que disser que o Espírito Santo, que algo feito pelo Espírito Santo foi feito por um espírito imundo, que é o que eles disseram lá. Olha só. Então todo pecado é perdoado, menos aquele. Só que Deus ele não vai perdoar mais aqueles que se apartaram, que conheceram a verdade, que andaram com Cristo e depois que Cristo foi crucificado, se apartaram, se apostataram, né? Veio aí a apostasia, não creram, porque o ser humano é difícil. Por mais que você se imagine hoje, a gente que lê a Bíblia e acredita, a gente pensa, né, como é que o cara estava lá andando, viu ele fazer milagre, ressuscitar mortos, curar leprosos, expulsar demônios, e o cara depois não acreditou. Viu ele ressuscitado e não acreditou. Não é difícil? O ser humano é muito difícil. Agora vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos do 18 ao 22. Olha o que João fala. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo já vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Tá vendo? Já há muitos anticristos, isso desde aquela época. Por isso que quando eu estudo aqui sobre o anticristo, é necessário a gente examinar as escrituras para saber o que é anticristo, quem é, né? Eles saíram dentre nós, então é quem se apartou do verdadeiro evangelho, entendeu? Porque tem muitas religiões hoje aí com outros evangelhos.
Um evangelho que não é o da Bíblia. Promete prosperidade, entendeu? Adoração a coisas que não devia. Tudo isso, né? Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Yahushua é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai, e todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Porque se você nega Cristo, você nega o Pai também. Cristo veio mostrar tudo o que o reino promete. Ele fez milagres, ele curou, doenças incuráveis. E isso é o mínimo, curar doença incurável quando ele vai e ressuscita um morto. Esse é o poder celestial, o poder de Deus e de Cristo dado por Deus, né? Então, olha quem são os anticristos, que nega o Pai, entendeu? Que nega o Filho, aquele que nega o Filho nega o Pai. Aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Os dois andam juntos, não tem como separar. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Olha só, Cristo sabia que aqueles que o crucificaram não teriam perdão, mas o amor dele lá na cruz, ele ainda fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então era isso que eu queria falar para você, meu irmão. Se você está numa situação difícil aí, enfrentando muitos problemas, todos nós estamos. Eu tenho certeza que nesse momento que o mundo está, muita gente está passando por tanta coisa que já pensou muita besteira. Eu falo de mim mesmo, porque é muita tribulação ao mesmo tempo. Mas a gente tem que se apegar na nossa fé, no amor de Cristo. É difícil, suportar como humano, mas você tem que fazer o que o dom do Espírito pede, né? A Bíblia fala que a minha carne quer fazer o que é mal, mas o meu Espírito que habita na minha carne quer fazer o que é certo, né? É o que Paulo fala aí na sua carta, mas a gente tem que lutar sempre por esse lado. Deixar o nosso Espírito falar mais alto, a nossa alma falar mais alto que a nossa carne. E a gente sempre tentar fazer o que é certo. Sempre, sempre. Não devemos desistir. No momento que você desiste, você já está se entregando. No momento que você está lutando, tentando fazer o que é certo, Deus está vendo a tua luta. É isso o que importa. E eu queria mostrar para você, até aquele que matou Cristo, Cristo pediu ao Pai que perdoasse. Imagina você, rapaz. Então não desista, não ache que não tem chance, que não há jeito para você, porque há. E o melhor caminho é ler a Bíblia, é procurar a Deus. Procure enquanto se pode achar, bata enquanto a porta pode ser aberta. Fique com a paz do Eterno e até o próximo vídeo, se Deus quiser.